No último sábado, pesquisadores de todo o país marcharam em defesa da ciência. As manifestações também protestaram contra os cortes de gastos feitos nas pesquisas científicas. Só para se ter uma noção, o orçamento destinado à ciência em 2017 já é o pior dos últimos 12 anos. E para falar sobre esse assunto, aqui comigo, Bernadette Cordeiro de Souza, que é professora do Instituto do Cérebro e secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigada, professora, por ter vindo. Qual o cenário da pesquisa científica atual no nosso país? Olha, nós estamos num cenário realmente de penúria, descontinuação de programas, o próprio financiamento da pós-graduação, dos projetos científicos, os editais que nós tínhamos de maneira regular, todos eles ou em atraso, ou que não vão sair novas edições. Então o quadro realmente é de muita preocupação, uma vez que esse ano o orçamento alcançou um corte, já foi menor, como você comentou há pouco, e foi contingenciado em 44%. Então o orçamento de 5 bilhões passou para 2 bilhões, 2,8 bilhões. Então é uma situação bastante crítica a nossa na ciência e tecnologia no Brasil hoje. A marcha do último final de semana ela aconteceu em todo o país e até fora do país também. Como foi a adesão aqui no nosso estado? Olha, a nossa adesão ela foi relativamente pequena, até porque a gente teve pouco tempo para divulgação, né? Mas ela ocorreu em 60 cidades aqui do Brasil. Localmente nós tivemos a liderança da FAPERN, depois o Fórum dos Reitores das Instituições Públicas se associou a esse movimento, nós também. E tivemos um público qualificado, assim, pesquisadores que nos alcançaram lá. Houve uma programação aqui na UFRN de manhã e à tarde nós nos encontramos e fizemos alguns comentários para os presentes, as diferentes instituições, mostrando realmente que a situação não pode continuar dessa forma. E depois houve a marcha no próprio ambiente lá do Parque da Cidade do Natal. Na sua análise, professora, você acredita que o objetivo da marcha, que era justamente despertar essa consciência, levar isso para a sociedade também, foi alcançado? Foi alcançado em termos, Acho que reforçou um vínculo que a gente tem entre as instituições. Nós levantamos também a questão local, que é importante nós nos organizarmos aqui no estado enquanto um sistema de ciência e tecnologia. A gente tem algumas deficiências localmente falando em relação à Fundação de Apoio à Pesquisa, há um pouco também de um trabalho coordenado entre os pesquisadores. Então, acho que foi uma boa oportunidade que os reitores se colocaram, os seus representantes, e a gente renovou o nosso compromisso localmente com a ciência e tecnologia do Brasil. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, a gente sempre fala em corte de gastos, em números, em milhões de reais, mas para o público, para entender qual é o impacto desses cortes nas pesquisas na sociedade. Olha uma coisa, a gente geralmente assim, tem vamos dizer, as pessoas que discutem esse tema de maneira mais aprofundada, e a gente observa também que o impacto dos cortes na ciência, eles repercutem principalmente nas pessoas de baixa renda. Quando você tem um gestor que provoca uma descontinuidade num projeto voltado, por exemplo, para as ciências ambientais, ciências climáticas, sustentabilidade, você vai correr riscos futuros importantes de inundações, de grandes acidentes, E isso repercute principalmente na população de baixa renda. A ciência, portanto, ela, apesar de ser uma atividade que se dá dentro dos muros da universidade, o alcance dela é justamente, ou seja, a visão dela é para ser estendida e diminuir os custos para você ter uma sociedade cada vez mais integrada, E os bens de consumo que cheguem mais facilmente a todo o público, e não apenas a uma faixa de elite da sociedade. Como é que a gente faz para que a sociedade entenda a gravidade desses cortes? Eu acho que nós devemos ir para a rua, nós devemos aí recuperar um pouco o nosso espírito combativo. A divulgação científica é muito importante, eu acho que tem vários instrumentos de iniciação científica e assim, o apelo que nós fazemos é nos mantermos mobilizados, porque a gente está numa situação crítica e que nós aproveitemos as diferentes oportunidades que vão surgir em cenários próximos, Perfeito, a gente fica aí na luta também. Isso. Agradeço, conversei com Bernadette Cordeiro de Souza, que é professora do Instituto do Cérebro e secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigada, Bernadette. Eu que agradeço.